Para a peça em crochê de hoje, vou utilizar estes materiais, algumas sobras de fio, uma agulha equivalente ao milfio, agulha de tapeçaria, uma tesoura para acabamentos e cola de silicone, que é opcional. Para começar, nós vamos fazer o nó corrediço e, na sequência, 17 correntes. Vou pular uma corrente e, na seguinte, faço ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo para cada corrente da base, até o final. A primeira carreira está finalizada e, para prosseguir, faço uma corrente, viro a peça e vou introduzir a agulha no primeiro ponto, trabalho ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 16 pontos. Faço uma corrente, viro o trabalho e prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Vou fazer mais algumas voltas
e na sequência mostro o tamanho da minha peça. Aqui nós não vamos ter uma quantidade exata de carreiras. Para esta peça, eu trabalhei mais ou menos 23 centímetros por 7 centímetros. Para obter o tamanho exato, você vai pegar uma caneca, envolvê-la dessa forma e vai deixar aqui, faltando para a alça, mais ou menos meio centímetro de cada lado. Na sequência, nós vamos trabalhar com pontos baixos, contornando toda essa lateral. Então, eu vou começar aqui na última volta, depois introduzo a agulha na próxima carreira, dessa forma. Faço ponto baixo. E aqui vamos fazer um ponto baixo para cada carreira, até chegar lá na outra extremidade. Pronto, nós chegamos aqui no final, vou fazer meu último ponto baixo e vamos fazer o acabamento da sobra de fio, tá?
Agora vamos trabalhar um total de 22 correntes. Depois, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto da outra extremidade e faço ponto baixo. Vamos seguir contornando com ponto baixo. Quando chegar lá do outro lado, vamos repetir a mesma coisa que fizemos aqui. Chegando aqui na outra extremidade, faço primeiramente um ponto baixíssimo, aqui no último ponto, e sigo com as 22 correntes em média, tá? Faço o acabamento. Fiz 3 bases, tá? 2 quadradas e uma retangular, utilizando a mesma contagem de pontos, tá? Depois fiz o acabamento, fiz uma ligeiramente menor e uma um pouco maior, tá? Com a diferença entre essa primeira e a segunda, de mais ou menos uma corrente, tá? E ficou dessa forma. Você pode personalizar e variar o tamanho conforme desejado. Para tornar o trabalho mais prático, eu vou fazer a colocação com cola de silicone, tá? Mas você pode utilizar agulha de tapeçaria e costurar na sua peça. Pronto, pessoal, esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Esse belíssimo porta-caneca que você pode utilizar tanto para guardar materiais escolares, como também ferramentas de trabalho. Eu espero que você tenha gostado dessa ideia em crochê. Se você gostou, já deixa o seu like. Isso é bem importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E também inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrita ainda.